eu vou fazer brevemente o expediente, apresentando a justificativa de ausência dos conselheiros. Foram 4 conselheiros que se manifestaram em relação às suas ausências. O conselheiro Helder Roberto de Carvalho, representante da Secretaria Municipal de Educação, o conselheiro Luiz Guilherme da Silva Escorza Fábio, da Universidade, representante das instituições de ensino superior, o conselheiro José Marcelino Rezende, que também representa as instituições de ensino superior, a senhora Vera Beatriz Carlotti, que representa as instituições de educação infantil, e o senhor André Luiz Rocha, representante dos estudantes maiores de 16 anos. Feito isso, nós vamos entrar na ordem do dia, que trata da deliberação, análise e deliberação do Conselho Municipal de Educação referente à proposta de aditivo à deliberação CME número 2 de 2020. Essa proposta, ela vem a ser um aditivo ao artigo 10 da deliberação. Eu vou fazer a leitura agora e depois eu vou passar a palavra ao Elcio para que ele apresente a proposta de aditivo. Em seguida, nós estamos recebendo representantes da EMEF, Neuza Michelucci Marzola, que gostariam de discorrer sobre esse assunto, e, posteriormente, eu abro aos conselheiros para suas considerações e posicionamento antes da gente fazer os encaminhamentos. Qualquer coisa vocês podem me interromper, pedindo a partes, tá? E também façam as inscrições, por favor, por escrito, e eu vou acompanhando aqui. Como vocês sabem, eu tenho dificuldade de conexão nessa localidade, então, caso eu caia, é coisa rápida, eu retorno, o Eduardo pode conduzir, o seu José Eugênio Cassa, a Benê, a própria Miriam, que são da mesa diretora, porque a pauta é uma pauta tranquila, pelo menos em termos de organização. Então, eu vou fazer a leitura aqui do artigo 10º da nossa deliberação 2 de 2020. Artigo 10. Fica vedada a retenção de alunos de todos os níveis e modalidades de ensino no ano letivo de 2020, devendo as instituições escolares e a Secretaria Municipal de Educação criarem alternativas pedagógicas para que os alunos tenham direito à recuperação paralela de conteúdos. Acho que é importante frisar que a leitura desse artigo deve ser acompanhada com a leitura do artigo 6º, que eu vou fazer a leitura também. A forma de contabilização da carga horária mínima anual, os procedimentos de avaliação e a reorganização curricular definidos na legislação serão definidos pelo Conselho Municipal de Educação em deliberação após a finalização do isolamento social para o setor educacional. Bom, isto posto, então, eu vou pedir, eu vou solicitar ao Elcio, que é o representante da Secretaria Municipal de Educação, que trabalha no setor de educação de jovens e adultos, que formulou a proposta, que a apresente para todos, para que nós possamos discutir e fazer os nossos encaminhamentos. Elcio, eu passo a palavra, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite a todos. Pessoal, são 4 itens que eu vou falar sobre, que possivelmente possa ter esse aditivo na proposta referente a esse artigo 10 da Deliberação 2 de 2020, homologada pela Resolução 8 de 2020 SME. A primeira proposta é sobre os alunos que já foram beneficiados com a reclassificação. A reclassificação é algo que já acontece há um tempo na rede, e a educação de jovens e adultos, ela utiliza bastante esse recurso, principalmente porque as matrículas da EJA, elas são realizadas no decorrer do ano. Então, o aluno ele está em maio, ele é matriculado, mesmo o semestre já estando partindo para o final, ele é matriculado em dezembro, mesmo já concluindo ali o semestre letivo, já do segundo semestre. E aí há essa proposta de reclassificação já no início do próximo semestre. E essa proposta de reclassificação, essa resolução de reclassificação, ela permite que qualquer aluno, independente dele ser reclassificado no início do semestre, a resolução fala 10 dias após o início, ele também pode ser reclassificado 10 dias após a matrícula. Então, se ele entra hoje, tem esse prazo para que ele possa utilizar esse recurso, esse benefício. E nós trabalhamos bastante o ano passado na formação de professores,
esse item. E os professores apresentaram esse direito ao aluno, este ano, inclusive, e muitos alunos foram beneficiados com a reclassificação, que é algo que o Conselho anteriormente discutiu. A reclassificação é uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, que depois homologa e vira resolução. Então, muitos alunos já tiveram, então, a passagem aí de termo neste ano. E a preocupação em relação a essa questão de vetar a retenção é porque eles já tiveram uma mudança de termo pela reclassificação, eles teriam, agora no meio do ano, né, mais uma mudança de termo, e lá no final do ano, mais uma. Então, seriam 3 avanços, 3 termos. A preocupação é que quando há uma mudança assim de termo, ele vai ficando distante, suas habilidades e competências ficam mais distantes do currículo, do referencial curricular que é desenvolvido no ano letivo, no termo que ele está inscrito. Então, ele pode não ter os assuntos contemplados com o nível que ele está, se ficar muito distante desses termos. Então, o pedido é para que os alunos que já foram reclassificados este ano, que esses alunos eles não avançam, ou seja, que já foram beneficiados e que conseguiram, né, avançar, então, para que não ocorra um outro avanço, ou seja, para esses pode ocorrer, né, deles ficar no mesmo nível que estão agora, principalmente na passagem desse semestre. Esse é um ponto, né? E lembrando que no próximo semestre eles também têm o direito à reclassificação. Todo início de semestre, 10 dias eles têm o direito. Então, se eles não fizeram agora, eles podem também fazer no próximo semestre. Bom, o outro ponto é em relação aos alunos que estão inscritos no letramento. A gente sabe que o ensino noturno é um grande desafio. E a recuperação paralela, quando ela acontece, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, acontece no mesmo turno, porque os alunos trabalham, ele tem várias outras rotinas, então tudo tem que ser realizado ali no turno noturno. E existe já esse programa de letramento, inclusive de uma deliberação também do Conselho Municipal de Educação. E o letramento, então, é como se fosse a nossa PEC, né, da EJA. Ele, então, vai trabalhar aqueles alunos que estão nos anos finais, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, mas que ainda apresentam uma alfabetização ainda não consolidada. A legislação não permite que eu volte esse aluno. Se ele atingiu o direito de estar no sétimo ano, ele garantiu esse direito, mesmo que as habilidades e competências não estejam de acordo. Então, trabalha essa recuperação paralela, ou seja, através do letramento. Como ele já está tem esse benefício, eu peço também para que esses alunos que estão sendo acompanhados, e aí a gente já tem as listas dele, né? Existem 4 professoras de letramento distribuídas, uma para a EJA Online, que ela roda os polos da EJA Online, atendendo os alunos dos diversos polos, e 3, uma que fica no Alfeu Gasparini, uma no Mouzinho e uma no Faustino Jarrucci. Então, está distribuída dessa forma. E aí a gente tem a listagem, a inscrição desses alunos. E aí, então, esse é um outro, segundo pedido. O terceiro seria para alunos inscritos no AEE, que também é um desafio, porque a gente não pode matricular os alunos de AE no noturno, uma vez que é concomitante com o período de estudos. Mas nós temos alunos que precisam desse atendimento educacional especializado. E para esses alunos, principalmente para não perder o benefício, né, para que eles continuem. Então, eu acredito que não seja interessante esses alunos avançarem, e eles continuar com essa situação que eles têm na nossa rede. O próximo é para os alunos dos anos iniciais. Os alunos dos anos iniciais, a maior parte, eles vão continuar nos anos iniciais, porque muitos não estão no quarto termo, mas existe uma pequena porcentagem que está no quarto termo e que até então iria para o sexto ano, que é o primeiro termo dos anos finais.
para esses alunos que estão no quarto termo, a gente observou, eu até fiz uma reunião com os professores das 28 salas dos anos iniciais, e eles me disseram que esses alunos, eles, por habilidades e competências, eles teriam que continuar nos anos iniciais, porque os que tinham habilidades e competências já foram reclassificados. Bom, e eles me alertaram também que muitos, apesar de estar no quarto termo, acontece muito parecido com os alunos que estão nos anos finais do letramento. Apesar de estar no quarto, não apresentam uma alfabetização consolidada. Bom, esses são os 4 itens. E tem mais um, o último. Seria os alunos, esse avanço só ocorreria para o restante dos alunos, então, ficaria para o sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, ficaria para o restante dos alunos dos anos finais, e que ocorreria apenas nesse primeiro semestre. No segundo semestre, aí eles não avançariam de novo, automaticamente. Se ocorrer da situação de isolamento social, da pandemia avançar, lá para agosto, setembro, outubro, poderíamos pensar dentro do segundo semestre para essas situações de avanço, porque às vezes não precisa se utilizar desse recurso, dependendo de qual é o período que eles irão retornar. Acredito que a gente possa decidir essa parte do segundo semestre depois. Então, resumindo, alunos que já foram reclassificados e que já se beneficiaram com o avanço, alunos inscritos no letramento, da lista do letramento, alunos do atendimento educacional especializado da EJA, alunos dos anos iniciais e os alunos lá do segundo semestre, matriculados que irão se matricular no segundo semestre, por continuidade. Então, os que iriam avançar agora seriam do sexto, sétimo, oitavo e nono, ou seja, alunos dos anos finais, excetuando esses que eu pontuei. Então, essa é a proposta. Obrigado, Elcio. Eu vou passar a palavra agora para o representante da Escola Neuza Michelucci Marzola, que entrou em contato com um membro do conselho, para se posicionar sobre esse assunto, não especificamente ao aditivo, mas em relação à educação de jovens e adultos. Tá? E, em seguida, eu tenho a inscrição já do professor Leonardo Sacramento e da professora Silvana Mussalem. Então, eu passo para o representante, né, ou a representante do grupo Neuza Michelucci Marzola. Quem que vai falar? Eu sei que a diretora Carla está presente. Boa noite, pessoal. Estou aqui, é a Carla, vou falar no nome da escola. Boa noite para todo mundo que está presente. Eu quero colocar algumas situações que a gente tem vivido aqui na EJA e que tem nos assustado bastante, né, de uma forma em geral. Eu não preciso nem reforçar a questão de que a EJA já é uma situação educacional bastante excludente, tá? A gente não conseguiu superar aquele fracasso escolar de décadas atrás, e isso reflete na EJA até hoje. Eles têm uma condição de vida, de acesso e de permanência dentro da escola, que em nenhum momento a gente consegue colocar eles em pé de discussão e de igualdade para o ensino fundamental regular. Então, eu pedi que a gente pudesse, se fosse possível, fazer essa conversa aqui, e até porque eu sei que muitos aqui têm até mais conhecimento do que eu, para que a gente pudesse pensar na EJA com um pouco mais de especificidade dentro do contexto escolar. Então, a gente tem as questões de acesso e permanência, e nesse momento em especial, a gente tem uma situação de exclusão social e digital que é imensa, tá? E aí a gente conseguiu fazer um diálogo lá na escola com todos os professores, e a gente achou correto enviar esse documento para vocês, até porque a gente gostaria muito da opinião e da participação de vocês nesse momento. É uma situação bem difícil, porque eu até enviei para a Secretaria da Educação, em nome dos professores e do Elcio, o relato de uma aluna com tentativa de suicídio na EJA, fora os alunos que estavam tentando desistir por conta de não ter condições financeiras de manter todo esse processo, tá?
A escola, como pôde, conseguiu alguns extras de cesta básica e tudo mais para manter esses alunos. O que me preocupa é que, mais uma vez, no momento de pandemia, a exclusão da EJA aumenta ainda mais. E isso vai elevando cada vez mais daqui para frente, porque já se estendeu o processo de suspensão até setembro. Então, assim, por todas as possibilidades que a escola tinha de tentar ir atrás desse aluno, nós chegamos em níveis que já se esgotaram. Então, assim, eu até compreendo a fala do Elcio em relação à retenção, em relação ao OEE, só que a gente esbarra, como o Márcio disse, numa legislação. Porque, por exemplo, no caso do AE, não é possível ter reprova. A legislação não permite. E mais do que isso, eles já têm um processo de exclusão natural. A gente teria mais ainda isso reforçado, tá? Então, a gente levantou algumas situações que na EJA a gente já vem brigando há algum tempo, como, por exemplo, a falta da janta até hoje. Então, assim, o que me preocupa é que talvez nesse momento a gente esteja ainda mais colaborando com esse processo todo. E aí eu fiquei muito angustiada com isso, troquei algumas ideias com os professores entenderam, inclusive, assim, foi muito bacana, porque a professora Michele, por exemplo, ela conseguiu fazer todo aquele tutorial de mídias do Estado para ver se os nossos alunos poderiam, inclusive, fazer o acesso. Em nenhum dos momentos foi possível, a gente, inclusive, remeteu esse documento à Secretaria da Educação, para mostrar que de todos os meios que fossem possíveis e pensados, nenhum momento o aluno da EJA tinha essa inclusão. Então, se a gente já tinha uma dificuldade de acesso por conta dos horários de entrada que foram modificados, por conta das condições de materiais, que inclusive nós verificamos que é praticamente a mesma do ensino regular, mudam-se só as últimas páginas do material elaborado, a gente foi conferindo passo a passo cada situação da EJA para que a gente chegasse nesse documento que nós enviamos hoje ao Márcio e ao Conselho Municipal de Educação. Eu não sei se eu fui clara no que eu estou querendo dizer para vocês, mas é que para a gente dar condição para a EJA permanecer e não ser extinta, porque é isso que nós vamos chegar, a gente precisa pensar um pouco mais fundo. Hoje, na reunião de diretores com o Elcio, que estavam toda a gestão, diretores, vices e coordenadores, a gente falou muito sobre isso. Existem especificidades dentro do ensino fundamental com a EJA que tem uma urgência muito grande de ser pensada, discutida e analisada num cenário muito mais amplo que esse, tá? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que até mesmo essa situação de material, eu vou ler só umas coisinhas básicas aqui muito rápido, material, monitor, condições de recuperação paralela, compatibilização de vagas e flexibilidade na matrícula, grade curricular de horário, garantia de acesso em permanência, inclusive oferecendo janta, porque não dá para um trabalhador ficar o dia inteiro lá ralando e vir para a escola, e mesmo que seja oferecido um pão com carne e suco, ainda não é o alimento ideal, e a necessidade de mapear esses alunos, porque a gente vai ter uma migração de alunos de novo, né? Alguns já estão retornando para suas cidades natais, e a gente não vai ter condição de acompanhar esses meninos. O que me preocupa é porque a EJA é para recuperar um tempo já perdido no passado, e ele vai ser novamente perdido no futuro. Se por acaso eu não me fiz claro, vocês podem me perguntar que eu estou disposta a responder. Muito obrigada. Ok, Carla, muito obrigado a você. Eu vou passar a palavra para o conselheiro. Você quer fazer uma parte, Elcio? Não, só complementar, que eu fico preocupado com os alunos, por exemplo, havia há uns 2, 3 anos, algumas salas lá no Egídio Pedreste, né, de EJA, e essas salas, os alunos, muitos deles migraram para salas ali do Mouzinho, de manhã e à tarde. Então, se a gente pega as salas da manhã, do Mouzinho e da tarde, o público predominante são públicos que têm necessidades educais especiais, com assim, algumas deficiências intelectuais ou físicas bastante até severas. Então, eu me preocupo bastante com esse público, porque as famílias, se for mudar, por exemplo, se o aluno está no 4º termo e for mudar, só tem 6º ano à noite, né, elas não se disponibilizam a levar, né, então, assim, eu fico mais preocupado com essa parcela, né, do nosso público, principalmente nos anos iniciais, né, que isso acontece. Então, a gente só tem um olhar, muitas vezes eles não estão matriculados no AEE.
eles são, por exemplo, poderiam ser alunos de AE, muitos eles fazem oficinas lá no Egídio, e no outro período eles estão no Monzinho, né? Então, para a gente também pensar nessa parcela. Ok, Elcio. Bom, então agora eu vou passar aos conselheiros, seguindo a ordem de inscrição. Primeiro, o Leonardo Sacramento, depois a Silvana Mussalim, e aqueles que quiserem se manifestar, por favor, façam inscrição também, inclusive os nossos convidados, né, coordenadores pedagógicos, demais profissionais de educação que estão acompanhando a sessão, ok? Então, Leonardo, fique à vontade, a palavra é sua. Então, boa noite a todos e a todas, todos os conselheiros, convidados, secretaria, enfim. Eu li a proposta, eu fui uma das pessoas que ajudou ali a fazer o documento, especificamente esse artigo, né? Então, eu acho que importante é retomar um pouco o espírito da lei, né? O espírito da lei foi basicamente de tentar fazer com que os alunos não fossem prejudicados a partir de uma situação que eles não têm controle, né? Então, esse é o espírito, né? E não ser prejudicado a partir de uma situação que eles não têm controle é um conceito universal. Então, ele foi pensado de uma maneira universal para todo e qualquer aluno, sem exceção, né? Ele não foi pensado, porque o aditivo, na verdade, é um aditivo que estabelece exceções, como aqui é evidente, né? Com exceção dos alunos. Então, na verdade, é uma excetuação. E eu acho que esbarra do ponto de vista legal, né? Acho que não é legal, né, do ponto de vista jurídico. O que foi relatado, né, é algo muito próximo ao que todas as salas de EJA ou não EJA, de salas regulares, têm, né? Então, você teve reclassificação em todas as escolas do Fundamental 2, teve reclassificação no Fundamental 1, há alunos que fazem AEE também no Fundamental 1, no Fundamental 2 regular. Há alunos que também estão em processo de alfabetização, que estão no 6º, 7º, 8º, 9º ano, né? 6º ano, 5º ano, né? Em todas as escolas do município, sem dúvida alguma. De modo que os motivos que foram apontados aqui não são motivos específicos da EJA. É lógico que eles são mais sensíveis à EJA, mas não são específicos da EJA, né? Eles são motivos que estão razoavelmente universalizados. E aí, assim, a resolução do Conselho, ele foi uma resolução a partir de uma decisão da Secretaria de continuar com o calendário, né? Então, o problema essencial não é pensar aqui o que vai ser feito, não, mas quais seriam as consequências, porque as consequências já estão dadas pela manutenção do calendário, né? Então, um terço da minha sala, por exemplo, até hoje, do 5º ano, com alunos de 10 anos, estão desaparecidos, está desaparecido, né? Eu não tenho contato, nós estamos em julho, né, praticamente, né? Então, assim como a diretora relatou, a escola fez todas as tratativas, alguns até estão no grupo, mas não participam, né? Os alunos, quando participam à noite, porque é o horário que o pai e a mãe chegam do trabalho, né? Então eu tenho que responder à noite, trabalhar de manhã, até intensificou um pouco a minha jornada de trabalho, né? Eu trabalho meio período, mas eu respondo e explico, né? De manhã, tarde à noite, de acordo com o momento que o aluno tem acesso ao aparelho, né? À internet. E eu não posso ignorar isso, né? De modo que eu entendo que o aditivo, né? Não sei se é o seu termo correto também, mas o aditivo ele é ilegal, porque ele não se finca na universalidade, e os motivos pelos quais justificariam a exceção são motivos que também são percebidos em todos os níveis e modalidades de ensino da rede municipal de Ribeirão Preto. Então, a reclassificação no Fundamental 1 e Fundamental 2, né? A EE,
alunos em processo de alfabetização no Fundamental 2, no final do Fundamental 1, de modo que, se abrisse exceção, né, o que é ilegal, deixar bem claro, mas fazendo esse exercício, se abrisse exceção, nesses casos, para a EJA, teria que também abrir exceção para os casos semelhantes de alunos que não estão matriculados na EJA, né, que são praticamente todos, né, vamos ser sinceros, né, são um número significativo. Todos têm um processo de ter um dado problema de letramento, de alfabetização. Né. É isso, então eu particularmente sou contrário. Obrigado, Leonardo. Passo a palavra para a conselheira Silvana Mussalem. A minha argumentação vai mais ou menos na mesma linha da fala do Leonardo. A única coisa que eu acho que nesse momento é assim, a gente não tem como fazer nenhuma previsão de retorno. Não existe nenhum plano seguro que possa ser feito hoje em termos da gente cumpri-lo, inclusive. Porque, como diz a Miriam no início da nossa sessão aqui, a discussão do lockdown começou 3 horas da tarde e ainda não terminou, né? Não tinha terminado. Então, assim, o que vai efetivamente acontecer com as escolas, com os outros alunos, com todos os professores e tal, a gente já não tem condição de dizer hoje. E o Márcio lembrou bem o outro artigo, que é o 6º, se eu não me engano, que diz que no retorno a gente voltaria para discutir as ações que poderiam ser feitas. Eu não vejo por que, nesse momento, a gente excluir ou adendar o artigo 10º para excluir os alunos de EJA, porque não tem porquê nesse momento, porque senão a gente teria que discutir várias outras situações que foram apontadas pelo Leonardo e outras que também não foram. Então, assim, quando a gente coloca a EJA como exceção, a gente está colocando ela de novo como exceção. Independente dos outros alunos que têm o direito, toda a educação, os alunos de EJA também têm, mas eles já foram excluídos uma vez. A própria escola deu conta disso. Então, agora, eu acho que é, assim, muito perigoso a gente tomar atitudes que possam ter sido pensadas pelo bem dos alunos, enquanto garantir a qualidade da continuidade e tal, mas a gente também não tem um calendário. O semestre da EJA está se encerrando e não existe nenhuma possibilidade da gente ter alguma ação efetiva em relação a isso daí, sem ser continuar garantindo a matrícula dos alunos na situação que eles se encontram, ou seja, com aula suspensa, com o professor fazendo home office, com a escola tentando alugar carro de som para poder fazer a chamada dos alunos, com auxílio da TV para que os alunos venham se matricular, mas a gente não pode nem dar a data de início dessa matrícula, porque ela não existe. O início das aulas dos novos alunos que foram matriculados ou rematriculados vai ser quando? Nós estamos falando de que data? Essa data não existe. Esse é um ponto. Agora, o outro é que eu concordo plenamente com o Leonardo no sentido de que se o artigo 10 diz que todos os alunos têm direito, eu preciso incluir todos os alunos da EJA, não dá para excluir nenhum. Meu voto é contra. Eu não estou votando, mas assim, meu argumento é extremamente ao contrário. Ok, conselheira Silvana. Algum outro conselheiro ou conselheira gostaria de se manifestar? Ou os nossos participantes, coordenadores pedagógicos, professores. A conselheira Miriam Goldschmidt vai fazer uma fala agora. Miriam, a palavra é sua. Eu tenho participado de algumas lives, né, principalmente do sindicato ao qual eu faço parte, de supervisores, quando vem um professor conversar conosco, porque a gente trabalha muito com legislação, e ele trouxe algo muito interessante, e outras lives que eu tenho participado também. Nós estamos num ano diferente, e nós vamos ter que pensar de forma diferente.
Não dá para pegar um pensamento de 2018, 2019, 200 dias letivos, 1.000 horas, etc., pensar. Não estou dizendo aqui que não seja importante, mas era importante naquele momento. Nós estamos num outro momento. Então, nós temos que nos reinventar. Leonardo apresentou características, Silvana apresentou características da educação, que nós estamos buscando inovações para tentar dar conta do que está acontecendo, né? Desse isolamento social, de não ter escolas abertas, de repente os professores tendo que virar fazer vídeos em casa, sozinhos. Nós estamos tendo que reaprender. Olha a nossa reunião aqui numa live, a gente em casa, mas ao mesmo tempo não é em casa, nós estamos numa reunião. Então, isso tudo é novo. Então, eu acho que a gente tem que nos reinventar. A gente tem que pensar que é um ano diferente. E não dá para colocar, como a Carla falou, o Leonardo e a Silvana, colocar no colo dos alunos algo que para todos nós que somos os professores, diretores, poder governamental, que eu digo, no sentido de apresentar uma diretriz, de apresentar algo novo, não estamos conseguindo fazer e querer cobrar deles algo que é pensado em anos anteriores, quando a gente não tinha pandemia, a gente não tinha isolamento social, a gente não tinha essas novidades. Então, eu acho temeroso. Eu concordo com o Elcio, é complicado quando a gente avança muito o aluno, mas eu acho que é mais complicado reter o aluno numa situação como essa. E ainda pensando que são alunos que necessitam trabalhar, como a Carla bem apresentou, e nós estamos num nível de desemprego muito grande. E aí virar para o aluno e falar, olha, vocês vão ser retidos, eu acho que assim é muito complicado. Assim, nós estamos num ano de incertezas, momento de incertezas, cada dia é uma novidade, cada dia é uma decisão diferente, é um repensar, e assim, o que eu tenho certeza é, não dá para impor para os nossos alunos de 2020 aquilo que a gente construiu até 2019 enquanto educação. Nós temos que pensar algo diferente e não dá para colocar no colo dos nossos alunos essa situação diferenciada e retê-los. Então, eu acho muito complicado. Obrigada. Obrigado, conselheira Miriam. E é justamente isso, é o nosso grande desafio em 2020, que é pensar meios para poder sanar os prejuízos que são incalculáveis, uma vez que nós estamos no meio ainda dessa pandemia, não sabemos quais serão as consequências, estamos cada vez mais mergulhados no fundo do poço, né? Estamos cada vez mais próximos do fundo do poço, né? A gente estava falando antes de iniciar a sessão sobre o lockdown, que mostra a gravidade da situação. Enfim, concordo com a sua fala, Miriam, concordo muito, viu? Acho que é bem por aí. Nenhum conselheiro se inscreveu, eu vou passar a palavra para a diretora Carla. Carla, fica à vontade. Márcio, só completar uma coisa, assim, na fala da Miriam, que foi perfeita, eu acho que a gente não pode colocar isso no colo nem dos alunos, nem dos professores, porque a pressão em cima da gente também é muito grande, dos próprios pais, né? No próprio contato com a gente, eles querem uma resposta que a gente hoje não tem condição de dar. A resposta é quando volta. Esse quando volta não existe para ninguém hoje. Então, assim, eu acho que a gente precisa cuidar um pouco dos nossos professores, de nós professores, né, para não deixar no colo deles também. Porque a direção da escola, a coordenação da escola, não existe um culpado. É uma situação que a gente não tem
por que procurar os culpados para que ela esteja acontecendo nesse momento? Mas não dá para pôr no colo de ninguém, nem dos alunos, nem dos professores, nem da gestão, porque como que você vai fazer? É muito complicado. Obrigado, Silvana. Carla? Eu quero colocar aqui, eu acho que as falas aqui estão se completando, né, se complementando. A questão, assim, que a gente mais discutiu nos nossos meets da escola lá com a EJA, principalmente, que nós fizemos 2, um com a EJA e depois levamos isso para uma esfera maior dentro da escola. É principalmente essa questão que foi colocada por último aqui pela... Ai, a última moça, desculpa, esqueci seu nome. E assim, ó, se a gente dificulta nesse momento a pré-matrícula e a matrícula, esse aluno da EJA, por exemplo, que já deve estar passando por uma situação de desemprego, quando acabar essa pandemia, quando as chances de vida normal vier, esse aluno já não vai ter esse cadastro pronto, ele não vai ter essa matrícula reservada, a gente não tem uma ideia do número de salas e a gente não tem como se preparar. Por outro lado, tem uma questão também na outra linha, que não dá para deixar de defender, que é a do professor. Ele está preocupado, vai fechar salas, as salas ficarão abertas. Eu já estou numa situação, alguns confidenciam, uma situação difícil, porque tive alguns gastos extras, e como que a gente vai ficar? Vai ficar sem salário? Então, todas essas questões são questões que mexem mesmo com o psicológico de todo mundo. Eu concordo com o Leonardo, a gente está virando noite para dar conta de uma situação que a gente nunca imaginou viver. Do outra ponta estão os alunos da mesma forma. Um pai de família nunca ficou sem visualizar essa questão de que ele não teria, por exemplo, acesso a uma escola para poder continuar os seus estudos e pleitear pelo menos um emprego. E nesse caso, nós não estamos falando de elevar o grau do emprego, de uma condição de pleitear uma vaga melhor, um cargo melhor dentro do seu serviço. Não, é de tentar buscar aquela vaga de emprego que ele está perdendo nesse momento da pandemia. Então, o nosso pedido em específico é para que não haja o travamento de pré-matrícula, embora isso a gente já discutiu hoje com o Elcio, mas são questões fundamentais porque a gente já vai ter que mesmo fazer uma garimpagem desses alunos. Mas se todas essas situações que poderiam favorecer ele sair desse momento tão difícil, econômico e social, elas estiverem travadas, a gente não consegue dar esse auxílio lá na frente. Então, eu peço, assim, em especial, que vocês possam pensar sobre isso e nos ajudar a clarear nesse momento, porque eu acredito que com mais de 20 cabeças pensando, a gente talvez chegue numa solução viável para esse sustento nesse momento, tá bom, pessoal? Elcio, a palavra é sua. Vamos lá. Então, assim, eu só fico preocupado, assim, porque a gente sempre discute da educação de jovens e adultos ser pensada diferente do fundamental, porque esses alunos já foram do fundamental e eles não tiveram, muitas vezes, sucesso lá. Então, a gente, pensando de uma forma que possa contemplá-los agora na educação de jovens e adultos, leva a um pensamento de ter, assim, uma ideia diferente para que a gente possa ter sucesso, né? Não repetir o que já foi proposto ali no fundamental. Então, é interessante pensar nesse sentido, e no sentido que a recuperação paralela no noturno é um grande desafio, porque eles têm ali somente esse período, né, na maioria dos casos, para poder conseguir desenvolver ali a sua aprendizagem. Então, eu fico assim, pensando como se dará pela quantidade de turmas que estarão ali de acordo com o referencial e as turmas que não estarão, enfim, nesse sentido, nessa divisão aí, nessa cisão que possa haver. E nesse desafio que é o ensino noturno da EJA. E a maioria das falas dos adultos, né, dos idosos, é de permanecer, né, e esses adultos e idosos, na maioria deles estão nos anos iniciais. Os anos finais, de sexto ao nono, predomina um público mais jovem, né, que é o público que iria avançar. Né? Então, era só para também pontuar essas questões que são importantes aí para a educação de jovens e adultos. Ok, Elcio, obrigado. Renata Camargo, a professora, coordenadora, fica à vontade, a palavra é sua.
A Renata está presente? Ela pediu a palavra, está com o microfone ligado. Renata, não estamos te ouvindo. Eu não estou ouvindo a Renata. Ela está falando, Silvana? Eu não estou ouvindo. Ela está falando, mas não dá para ouvir. Renata, será que ela está ouvindo? O microfone dela está ligado, mas eu não consigo ouvi-la. Renata, vê o volume do microfone, vê se ele não está baixo. O Elcio, você quer responder a Benedita, Elcio? Vou fazer o seguinte, eu vou ler o que a Maria Aparecida Miranda escreveu para a gente aqui, enquanto a Renata se estabelece. Penso que, neste momento, pensar em promoção e retenção de alunos não é uma urgência, visto que não sabemos quando termina o ano letivo. O avanço acadêmico de qualquer pessoa perpassa o ensino e a aprendizagem. Certificar quem não tem o currículo adequado esbarra também numa marginalização. Muitas famílias já estão entrando na justiça de alunos que não leem e não escrevem, mas estão certificados por uma escola. Essa discussão é muito ampla. Nesse momento, precisamos aproximar os alunos da escola. Eles precisam estar próximos da escola, sentirem inseridos, apoiados para avançarem. A Renata... Posso responder? Quer discorrer sobre isso? Tá. Pode. Até a Renata voltar... Tá joia. Beleza? Boa noite. O número de alunos inscritos mesmo, que frequenta o AE hoje, é menos de 10. Então, um número muito reduzido, né? Apesar de a gente ter alunos que têm, assim, o perfil de AE, mas nem todos frequentam. A maioria que tem o perfil não frequenta. Frequenta o Egídio, ou não frequenta. Enfim, vai somente naquele período, a família leva apenas em um período. Mas a gente tem mais alunos que em algum momento se acidentaram no INSS ou adquiriram uma situação que precisa de um apoio intelectual, né? E a gente tem um maior número desses alunos vindo para a rede, então eu até fico mais, quer dizer, ultimamente, por entender esse processo todo, né, de como também o INSS utiliza os nossos serviços aqui para poder o aluno ele continuar ganhando benefício, então há um número até considerável. Eu não tenho o número exato aqui, mas acredito que passe aí de uns 15, mais ou menos, que usa esse benefício em várias unidades, né? Mas, se você quiser, eu posso depois selecionar ver o número correto e apresentar para o conselho em outro momento. Ok? Ok, Elcio. A Renata já se estabeleceu? Você quer tentar falar, Renata? Bom, a Renata escreveu algo aqui, eu vou ler para todos, né? Elcio, é para você. Márcia, pois não. Tira o microfone, Renata. Fala direto no computador. Tira o microfone. Tira o fone. Fala direto. Desliga ele do computador. Pessoal, quer que eu responda agora desse daqui, Renata? Eu vou ler. Olá. Deixa eu ler. Aí, quando ela voltar, Elcio, na sua fala, devemos pensar na EJA de maneira diferenciada. Porém, o material que foi elaborado para esse segmento é o mesmo do regular, com capítulo a menos. A prioridade é dar acesso e permanência desses alunos na escola. Estamos aguardando a Renata, ela tem direito à fala, mas você pode discorrer até ela se estabelecer, tá? Vai lá, Elcio. Eu participei da elaboração do material dos anos iniciais. Nos meets que eu fiz com os professores, eles gostaram e acharam que contemplaram os alunos, estava de acordo com o referencial e com a modalidade, não infantilizava, enfim. E aí eu perguntei, fiz uma avaliação sobre esse material e eles falaram que estava ótimo, né? Enfim, anos iniciais, né? De primeiro ao quinto ano, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Agora, dos anos finais, eu concordo, sim, com a Renata, esse material ele foi produzido muito parecido com o material do fundamental,
Então, a preocupação apenas foi não infantilizar, quando no material estava escrito peça ajuda para um adulto, peça ajuda para os pais, essa parte foi tirada. Mas o referencial seguiu com atividades propostas com sequências didáticas muito parecidas ou iguais, e com aquele segmento pensando no público como um só. Realmente você tem razão. Eu acredito, assim, que pelo tempo que foi proposto para os formadores realizar esse material, né? Então, eles tinham que formular um material para o fundamental e um para a EJA no período de uma semana para entregar, para que fizesse todo um fechamento lá, que fosse para a gráfica e que isso fosse para a licitação antes e depois a apostila chegar. Acredito que nesse tempo curto, esse tenha sido o grande problema para que o material não tivesse, os anos finais não tivesse sido contemplado como deveria ser. Realmente concordo com você. Bom, acho que a Renata está com dificuldades, né? A sua questão foi colocada, foi respondida. Algum outro conselheiro, algum outro participante gostaria de se manifestar sobre a pauta? Bom, nesse caso a gente pode fazer... Né? Oi, pois não. Posso falar? Pode, deve. É o seguinte, Elcio, uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é que, assim, você me expôs mais ou menos o número de alunos e, assim, que eu achei extremamente baixo, né? Isso é uma totalidade da rede, como um todo, assim, são todos esses alunos? Depois eu vou solicitar para o Márcio fazer um requerimento, né? Fazer via ofício do conselho, a gente precisaria desses dados mais, assim, mais corretos, tá? De uma forma mais geral. E a outra coisa que eu queria saber, que até eu perguntei mais para baixo, qual que é o plano de ação da Secretaria da Educação com relação a esse assunto? Porque em todos os níveis, né, da educação, a gente sabe que tem problema, seja com recuperação paralela, uma série de coisas aí. 2019 foi um ano difícil, pela falta de professor. A EJA teve essa mesma problemática. 2020, a gente está entrando com essa pandemia e está se estendendo. Então, assim, a gente sabe que esses prejuízos, eles não são de agora, 2020, eles já vêm lá de trás. Então, assim, junto com o ensino fundamental, dentro de todo o processo que a gente vai ter que pensar, qual que é o plano da secretaria também para esses alunos da EJA, né? Porque eu acho que não pode ser desmembrado também, porque faz parte da educação. E dentro das salas do Egídio, quando eles tiraram a sala da EJA de lá, a gente lutou muito para que aquela sala não saísse do Egídio. Porque até onde eu acompanhei lá, nós tínhamos um público até que, assim, eles entravam e eu estava saindo, na verdade. Então, a gente tinha um público até que, assim, e a gente não entende por que ela foi tirada de lá, disseram que ia para o Anísio. Então, isso não procede? Certo. Esse processo, Benedita, da passagem dos alunos, que hoje, por eu ter, inclusive, dado aula no Mouzinho à tarde, então eu pude entender que muitos estão lá, né? Mas o processo mesmo, quando ocorreu, eu não sei como se deu isso, né? Mas há essa preocupação, sim, que é até arriscado eu, assim, estimar alguns dados, é melhor realmente eu fazer isso, vocês fazem um requerimento e eu faço a contabilização certinha dos alunos. Acredito sim que não seja tão alto, né? Até porque o número de alunos da EJA, ele não é tão alto quanto ao do fundamental, mas eu fiz essa estimativa mais ou menos porque a EJA, ela faz a formação de professores direto, coordenação EJA, com os professores dos anos finais convencional, anos iniciais, e os anos finais da EJA Online. Então, acompanhando todo o grupo, dá para ter uma estimativa, mas é interessante que a gente faça assim, esse estudo e apresente os números corretos, né? Os números que realmente são. Então, o plano de ação
digamos assim, com o INSS, a gente já fez algumas reuniões, né, com eles, para entender todo o processo, a legalidade de tudo isso, e essas reuniões vêm acontecendo, para que isso seja feito de uma forma sistematizada e correta, que o aluno seja, assim, beneficiado, mas que o INSS não utilize esse serviço de forma correta também, que seja uma situação que, com os dados, por exemplo, que eles pedem de acompanhamento, a gente, por exemplo, hoje em dia, fornece os que a secretaria fornece para qualquer aluno, né? Então, os dados que eles pedem diferente, a gente justifica dizendo que o que a gente tem, o que a gente documenta é o que a rede já estabeleceu, né? Então, o ano de 2019 teve uma turma de AEE lá no Salvador Marturano e uma no Mouzinho, né? Então, fez também a atribuição de aula para o AEE no noturno para poder atender. Então, isso não impede dos alunos de outra unidade frequentar essas unidades escolares, e aí eles podem frequentar todos os dias ou frequentar um dia sim, um dia não, dependendo de como está a relação ali, a necessidade da aprendizagem, né, desses alunos, se é necessário frequentar mais vezes ou menos dias da semana. Ok? Ok, então, Elcio. A gente vai se falando agora. Bom, mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Caso contrário, a gente pode ir para o encaminhamento. Bom, diante do que foi exposto, né, de uma maneira sintética, foi colocado aqui pelo conselheiro Leonardo, né, que há ilegalidade na proposta de aditivo, no que tange ao direito, né, de universalização de direitos. Outras falas bacanas, como da conselheira Silvana, da conselheira Miriam, no sentido de se pensar a excepcionalidade do ano de 2020, que nos leva a um grande desafio, que é pensar maneiras para poder estabelecer caminhos para resolver as questões que surgirão, né, ao longo desse ano, que é um ano atípico. Enfim, diante dessa situação, o único encaminhamento que eu posso colocar, e é óbvio que eu estou aqui para ouvi-los, e claro, alguém quiser fazer outro encaminhamento, a democracia permite, é se o conselho é favorável ao aditivo ou contrário ao aditivo. Alguém tem algum outro encaminhamento? Bom, se nenhum conselheiro tem outro encaminhamento, então eu vou colocar em votação, tá? Vocês podem responder tanto oralmente como por escrito, mas eu vou começar pela ordem, tá? Aqui da nossa lista. Então, o encaminhamento é o seguinte: quem é favorável ao aditivo diz que é a favor. Quem é contra o aditivo diz que é contra, certo? Então, eu vou começar pelo Rafael. Rafael, favorável ou contra? Bom, Rafael, desculpem aí, pessoal, minha câmera deu problema, não estou conseguindo, eu acho que vocês não estão conseguindo me ver, mas eu sou favorável ao encaminhamento. Ok. Marcela Castro de Souza Santos, está presente, Marcela? Favorável ou contra? Dúvida, Márcio. Ele é favorável ao aditivo ou ao encaminhamento da votação? Porque ele respondeu outra coisa. A votação já está votando. Eu já coloquei em votação o encaminhamento, porque não apareceu nem outro encaminhamento. Então, o Rafael se posicionou favorável ao aditivo à deliberação. Isso, eu sou favorável Isso, ao Rafael? aditivo. Isso, favorável ao aditivo. Tá. Marcela está presente, Marcela? A Marcela não está presente. Daniela? Eu sou contrária ao aditivo, Márcio. Contrária. Conselheira Daniela, contrária. Conselheira Benedita? Sou contrário, Márcio. Contrária. Conselheiro Paulo Prudêncio?
Sou contrário, Márcio. Leonardo Sacramento está presente? Márcio. Contrário. Fala, Paulo. Eu sou contrário ao aditivo. Ok, entendemos. Paulo Prudêncio contra, Leonardo contra, seu José Eugênio Caça. Contra o aditivo. Contrário. Conselheiro Danilo Valentim. Contrário. Conselheira Romilda de Moura. Contrária. Conselheira Silvana Mussalim. Silvana, já se manifestou, mas está aí? Conselheira Miriam. Sou contrário. Contrário. Bom, nós tivemos aqui, então, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conselheiros votando. Foram 9 conselheiros contrários ao aditivo e 1 conselheiro favorável ao aditivo. Portanto, a proposta foi reprovada pelo Conselho Municipal de Educação, ok? Vou fazer as documentações necessárias e encaminhar à Secretaria Municipal de Educação no dia de amanhã a nossa deliberação. Portanto, a deliberação, ela continua como ela foi homologada, ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, eu agradeço a todos e declaro encerrada a segunda sessão extraordinária do Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal, e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Boa noite.